o que causa o sofrimento, qual é a fonte, onde é o nascedor daquele sofrimento. Talvez a maior causa do sofrimento humano está na questão de você criar uma expectativa. A expectativa, ela é o grande mal que o ser humano tem, porque ela vai criar sofrimento no futuro. Essa expectativa sobre aquilo que vai acontecer, ou aquele comportamento que aquela pessoa deveria ter, vai causar sofrimento em você mais cedo ou mais tarde. Ela também, essa perspectiva que a gente tem sobre o outro, está ligada também à ansiedade, né? E interessante sobre a ansiedade que Cristo fala sobre essa questão da ansiedade. Ele fala que o homem não deveria andar tão ansioso, né, com as coisas. Pois essa ansiedade que a gente tem, né, ou essa perspectiva que o outro vai agir daquela maneira, que vai ser daquele jeito, vai causar apenas dor, sofrimento na gente. Porque nós não podemos mudar o outro, nós não podemos fazer com que o outro seja do jeito que a gente quer que seja, né? O outro é o outro, né? A única pessoa que a gente podemos conter somos nós mesmos, né? E mesmo assim a gente muitas vezes não somos senhores de si mesmo. Somos levados pela emoção, pelo sentimento, né? E dessa maneira causamos muita dor para o outro e principalmente para nós mesmos, né? É claro que a gente não pode viver no mundo como uma pessoa apática, né? Aquela pessoa que não tem sentimento, que não sente nada. Mas a gente também tem que se preparar, trabalhar para que a gente não crie essa perspectiva no outro, né? Que a gente não espere que o outro seja assim. Mas esse relação ao sofrimento em si, nós que buscamos isso, né? Porque esperamos que o outro seja daquele jeito, em todo sentido, né? Um exemplo, a gente consegue um trabalho, aí acha que aquele trabalho vai ser mil maravilhas, e que a gente vai ganhar um bom dinheiro, que vamos ficar com nossas finanças tudo em dia, que a gente vamos crescer, juntar, tudo isso. Mas na verdade nada disso vai acontecer, a gente apenas estamos nos iludindo. Por isso que geralmente todo mundo na primeira semana de trabalho é uma alegria, né? 2 semanas, 3 semanas, depois já vem aquela cara amarrada, já vai com raiva para o trabalho. E em relação a convívio com pessoas é a mesma coisa, né? A gente tem um amigo ou uma amiga e a gente muitas vezes ficamos desapontados, mas não por a pessoa ser o que é, mas sim pela aquela perspectiva que a gente colocou, que aquele nosso amigo ou nossa amiga vai ser sempre de um jeito que vai nos agradar. E em relação ao relacionamento em si, isso é muito mais forte, né? Que a gente cria uma emoção, né? Um sentimento sobre aquela pessoa. Geralmente o homem, quando ele conhece uma dona, uma mulher, ele pensa assim, né? Aquela coisa já construída que eu já falei bastante aqui nesse canal, que aquela menina é um anjinho do céu, que nunca ela vai mentir, que ela é perfeita, que ela só olha para você, que ela só deseja por você. Ou seja, você cria na sua mente, cria aquela pessoa na sua cabeça. Aí quando você se depara com a realidade, vem aquele sofrimento, né? O sofrimento chega forte. Então, o mal em si, o sofrimento, a dor, não está no outro, né? O outro é o outro, ele é daquele jeito, ponto final. A gente que constrói tudo isso ao longo de nossa vida. Tenhamos que, a gente tem que viver, né? Viver de uma maneira sem criar, né? Sem jogar no outro aquilo que a gente quer que ele seja, né? Não podemos fazer isso, que é só sofrimento. Todo mundo aqui, né, quem estiver ouvindo esse meu vídeo aqui, o pessoal do meu canal, ou você já conhece alguém que sofre, mas se você analisar aquele sofrimento daquele seu amigo, ou algum parente seu, ou de você mesmo, aquele sofrimento ele é tolo, ele não faz sentido, porque é o comportamento do outro em si. O outro age daquela maneira, aí você deixa ser atingido por aquilo. É como se o outro ele tivesse uma arma, uma pedra, né? Aí ele vai e joga contra você. Mas na verdade aquela pessoa não tem uma arma, não tem uma pedra. É você por criar aquela expectativa naquela pessoa,
que aquela pessoa consegue lhe atingir. Uns atingem deixando de fazer o que você queria que fizesse, ou deixa de se comportar do jeito que você queria que se comportasse, ou simplesmente não liga para a sua existência, você queria que ligasse, ou aquela pessoa que lhe trai, que é a pior, né? A pior das pedras, o pior da dor. Mas tudo isso é porque você criou na sua cabeça que aquela pessoa nunca ia te deixar, que aquela pessoa nunca ia te trair, que aquela pessoa ia se comportar daquele jeito. Ou seja, você criou na sua mente. A gente tem que viver, né, em contato com pessoas sem criar nada de nenhum tipo de laço assim de positividade que aquela pessoa vai agir daquela maneira, tal. Não criar isso na nossa mente. E dessa maneira a gente se protege, né? Pois assim evitaremos bastante sofrimento. Claro que eu não estou trazendo aqui que a pessoa, né, ou tentando passar que a pessoa tenha que ser fria. Não pode ser fria. A gente tem que ter o equilíbrio, né? O equilíbrio é tudo. Porque uma pessoa que vai viver no mundo e não vai ter nenhum tipo de laço com ninguém, nenhum tipo de sentimento por outra pessoa, é como aquela pessoa que toma sorvete e não sente o paladar, não sente o doce do sorvete, né? A cremosidade do sorvete. Aquela pessoa que ela passa um perfume e ela mesmo não sente o cheiro, né? Ela não consegue sentir o aroma daquele perfume. Isso não é vida, né? Isso não é viver. Você viver no mundo sem sentir as coisas. É uma maneira até, classificada de como fosse uma psicopatia, né? Aquela pessoa que não tem sentimento. Não é assim também esse extremo, né? Mas também não pode ser aquele outro extremo, que é você se jogar nos braços de qualquer pessoa, é você confiar no outro, né? Cega, da maneira cega, né? Achando que aquela pessoa nunca pode lhe trair, nunca pode causar algum mal contra você. Tem que ter o equilíbrio. É viver de uma maneira bem mais realista, né? E menos ilusória. Então, é uma maneira que a gente tem que ter, né? Para poder sobreviver nesse mundo, nessa selva, né? Que é você viver, mas sabendo com quem você está lidando. E não criar uma grande expectativa naquelas pessoas que estão à sua volta, né? Tanto no trabalho como no relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, amizade, namoro, casamento, o que seja, né? Porque as pessoas, elas não são bem o que elas são, né? Assim, aparentemente, elas são falhas, né? E elas também buscam o prazer dela, né? Para ela atingir o prazer dela, se for necessário, lhe deixar, lhe magoar, né? Lhe enganar, elas não vão pensar duas vezes em fazer isso, né? São poucas pessoas que são realmente autênticas, né? São verdadeiras naquilo que sentem. A maioria vive atrás dessa substância, né? Dessa tal da felicidade. E para conseguir essa felicidade, as pessoas muitas vezes até maltratam o outro, né? Deixam o outro, né? Então, a gente tem que ver isso, né? Tentar nos proteger e tentar, de certa maneira, adquirir uma força interna para poder suportar a vida. Porque, na verdade, a vida, como eu já falei em outros vídeos meus desse canal, a vida, ela é o que é, né? A gente não tem nenhum poder sobre ela, a gente não interfere ela em nada. Qualquer momento a gente passa, né? A gente vai embora, né? E tudo permanece. Então, a maneira de nós vivemos de uma maneira mais em paz, tranquila, é sabendo que o ser humano, ele é assim. Ele vai sempre buscar primeiro o prazer dele. Primeiro vem ele, né? O que acontece com o sofrimento de muitas pessoas aí, que a gente muitas vezes depositamos a nossa vida e queremos com que o outro seja feliz, esteja bem, e esquecemos de nós mesmos, né? Quem nunca passou por isso de você tentar fazer o melhor por alguém e aquela pessoa não retribuir. Não é que a gente faça alguma coisa querendo um pagamento, né? Ninguém vai tratar outra pessoa bem, ninguém vai fazer algum favor para um parente, para um amigo, para uma esposa, ou a esposa ou namorado, que seja, né? Que você esteja se relacionando. Ninguém faz essas coisas pensando assim, apenas no interesse em ter algo em troca. Mas a demonstração de carinho entre as pessoas, ela também se realiza, né? Ela também se torna à tona, né? Ela vem ao mundo pelo seu fazer, né? O seu comportamento, aquilo que você faz.
Então, quem nunca passou por isso, de você fazer alguma coisa e ficar esperando e aquela pessoa simplesmente lhe esquecer. Mas, como eu falei antes, né, no início desse vídeo, você criou essa expectativa, né? Você criou isso dentro de você. Ou seja, você tem que viver fazendo ou sendo por fazer por ser. Você tem que fazer por você mesmo. Se você se sente bem em fazer alguma coisa por alguém, faça sem esperar nada em troca. Porque o ser humano, a maioria deles não são evoluídos a esse ponto. O egoísmo manda, né, nesse mundo. O egoísmo é uma droga, né, que todo mundo tem dentro de si. Mesmo fingindo ser bonzinho, sendo legal com você. Então, vamos tentar nos proteger primeiramente e ver que a única pessoa que nós podemos dominar, a única pessoa que nós podemos salvar, somos nós mesmos. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, fora do sistema. Valeu!